quem está aqui na nossa sala, Simone já falou dos nossos convidados, o padre Marcos Muscatelli, o José e a Olga, que nós vamos conversar sobre o Opus Dei, o Júnior e a Olga. Aliás, na minha ficha está aqui. Pode chamar de Júnior? Os amigos nos chamam de Júnior. Pois Tá conheceram o Opus Dei há mais de 15 anos, se encantaram com a mensagem e depois encontraram aí um meio de servir, encontraram um sentido para a vida, iniciaram a direção espiritual com o sacerdote. Em cerca de 2 anos ele pediu admissão como fiel do Opus Dei e a Olga fez alguns anos depois. Bom, muita informação, mas a gente vai começar do começo aqui para entender o que é o Opus Dei. Nós estamos primeiro falando de caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? E a gente sabe que a igreja nos oferece meios para que a gente encontre o sentido da vida, encontre o nosso lugar e a partir de encontrar o lugar a gente seja muito feliz. E toda vez que eu falo disso, eu lembro de Santa Teresinha. Encontrei o meu lugar na igreja, quero fazer muita coisa, mas encontrei meu lugar, aqui serei o amor, e é como que encontrar o caminho da felicidade. Então vamos falar com o padre Marcos Muscatelli, que vai nos ajudar a entender um pouco o que é o Opus Dei e o que se propõe, o que o Opus Dei propõe para a vida do fiel que o leva a encontrar o caminho da felicidade. Bom, o Opus Dei é um caminho de encontro com Deus na vida comum. Na vida comum, quer dizer, na vida de trabalho, porque a nossa vida é comum, né? Trabalhar, a vida social, a vida familiar. Então é encontrar Deus aí, né? Sem sair de onde a gente está. A dona de casa no lar, o médico no consultório, o taxista no táxi, né? Bem, porque é um caminho de felicidade? Porque a felicidade nada mais é que amar, né? É amar. Quanto mais se ama, mais feliz se é. O amor por excelência é Deus. Quanto mais se ama a Deus, mais feliz se é, né? Os santos são aqueles que amaram a Deus, assim, o máximo. Quanto mais ama, mais céu tem, né? Certo? Nossa Senhora está lá em cima porque foi quem mais amou a Deus. Então a vida na Terra, a felicidade é amar a Deus. E como consequência, amar os demais, né? Então, o amor aos demais é uma consequência do amor em Deus, né? Então, o que o Opus Dei propõe é exatamente amar a Deus na vida comum ordinária. Posso contar Claro. Porque se fala é uma prelazia pessoal, mas uma prelazia pessoal é um termo jurídico que ninguém entende, né? Então eu gosto de contar uma história, né? Uma história que é uma história real, né? Para entender o que é o Opus Dei. Então, quando Cristo foi ao céu, os apóstolos saíram a pregar o Evangelho, né? Foram pregando o Evangelho, foram convertendo, né, os primeiros cristãos. E aí foi se propagando cada vez mais a fé, né? Mas quem propagou a fé não foi tanto os apóstolos, também, eles deram o pontapé inicial, mas foram os cristãos comuns, né? Os cristãos comuns. Bem, então, durante os 3 primeiros séculos, o Império Romano perseguiu a religião cristã, era a única perseguida, né? Então não havia templos, não havia igrejas, não havia nada, porque eram perseguidos, né? Bem, então não havia dioceses, não havia paróquias, não havia nada. Havia chamadas igrejas domésticas, porque em muitos lugares nem sequer sacerdote tinha, né? Chamadas igrejas domésticas. Se reuniam os cristãos na casa de um cristão e lá faziam as suas orações, que era os salmos, né, porque eles receberam da sinagoga, o Pai Nosso, e o batismo era o máximo, né? Só quando tinha a missa, quando tinha sacerdote de missa. Então, em que consistia a espiritualidade, né, a vida cristã daqueles primeiros? Era muito simples. Era imitar Jesus. Imitar Jesus, né? A gente vê São Paulo fala continuamente isso, né? Imitar Jesus. Então, quem eram aqueles primeiros cristãos? Sapateiros, ferreiros, dona de casa, pescadores, soldados, né, que espalhavam a fé por todo lugar. Então, por exemplo, o sapateiro, o que ele fazia? E como é que Jesus faria o sapato, né? Então,
faria bem o sapato, não faria uma porcaria de sapato, né? Fazer um sapato caprichado. Um capricho. Claro. Como é que ele atenderia os clientes, né? Então, com paciência, porque nem todo mundo é gentil e amável, né? Vai reclamar, olha esse sapato, não sei o quê. Atenderia muito bem os seus clientes, seria muito amigo dos seus colegas sapateiros. Né? No fundo, o que o senhor está dizendo seria uma presença de Deus, que para nós o batismo já nos configura Jesus Cristo no cotidiano, na vida simples. Mas era tomada de consciência disso. Né? Isso é verdade, todos nós somos Cristo para o batismo. Mas é uma tomada de consciência e uma imitação, como Jesus faria as coisas, né? Aliás, o Evangelho tem uma expressão a respeito de Jesus, dizendo assim, ele faz bem todas as coisas. Exatamente. É uma expressão Então, você formidável. veja, a vida pública, Nosso Senhor pregou 3 anos. Há 30 anos passou em Nazaré, Exatamente. que era uma aldeiazinha perdida, né, do Império Romano. E o que fez nesses 30 anos foi um marceneiro, como São José. Então, por que Cristo não começou a pregar, sei lá, aos 20 anos, né? A vida social de um judeu começava, como hoje, aos 20 anos, né? Aos 18 anos casavam. A mulher casava aos 14. Nossa Senhora devia ter 14 anos quando casou, 14, 15, né? Por que Cristo esperou aos 30 anos, né? Então, no cotidiano, na vida simples. Sabe que eu estou curiosa? Pois não. Estou muito curiosa, porque quando a gente está dentro da nossa casa, criando nossos filhos, a Olga já sorriu porque ela entendeu o que eu estou querendo dizer aqui. Já sou avó. Leva para a escola, atrás da escola e faz comida e sai correndo e vai trabalhar. E vocês são, o padre falou, né, deu uma definição pra gente, mas vocês estão casados e inseridos na família, assim como a grande maioria de nós que está em casa, que estamos acompanhando. Como que vocês se encantaram pela Opus Dei, por essa proposta de você ser Cristo no cotidiano, na simplicidade? Contem pra gente. Opus Dei é mais um caminho, né? Sim. Que propõe coisas muito simples e que são possíveis de serem feitas. Não são fáceis, mas são possíveis de serem feitas. Que é justamente isso, é imitar Cristo, é ser fiel nas pequenas coisas. A gente não vai ter muita chance de fazer atos heróicos na vida, eu acho que não, né? A gente tem chance de fazer pequenas coisas, né? Chegar em casa sorrindo, depois de um dia de trabalho, né? Chegar em casa e brincar com as crianças, fazer a lição de casa sorrindo, né? Por Deus, né? Por Deus. Isso traz a felicidade, claro que é o caminho da felicidade. Eu demorei alguns anos sendo convidado por um amigo para conhecer umas pessoas bacanas. Foi assim que eu conheci o Opus Dei. Vai lá, você vai conhecer umas pessoas bacanas, são profissionais, muito sérios, muito divertidos, né? Eu falei, bom, eu vou, mas quem sabe, né? Quando der, eu vou. E o cachorro do vizinho ficava doente, então não dava para ir. Depois tinha um acidente no Afeganistão, eu não dava para ir. Até que eu fui. Aquelas desculpas. Eu fui e o sacerdote, numa pregação, numa meditação, falou assim, olha, você tem que ser santo dirigindo no trânsito em Campinas ou no trânsito em Valinhos. Em São Paulo. Se alguém te fecha, você fala assim, puxa vida, me fecha mais uma vez, né? Pô, bom, não é tão fácil assim, mas essa era a proposta. Então, a luta, o que me encantou no Opus Dei é isso. E não me tirou do lugar que eu estava, me fez um cristão muito mais fiel e feliz e tranquilo, sem fazer coisas esquisitas e procurando, né, a santidade nessas coisas, pequenas coisas, no trabalho, né, atendendo as pessoas, conversando, rezando por cada pessoa que eu atendo, coisas muito simples e não esquisitas, coisas do dia a dia e que podem seguramente nos levar a Deus. Que bacana esse testemunho. Falou como pai e como esposo. Agora, eu preciso que você me ajude como mãe, porque eu também sou aqui. Como é que a gente faz para viver essa dinâmica na maternidade? Então, eu recebi esse cara que foi conhecer pessoas bacanas, né? Lá na obra, no Opus Dei, em casa. E ele, eu via notadamente a modificação, a transformação. Né, a alegria no servir, a disponibilidade aos filhos, né?
Então as coisas melhoram muito, porque você quer ser melhor, você quer fazer melhor, você quer servir melhor. Invista do que Deus lhe pede. Essa é a nossa vocação, né? A vocação à felicidade, ao amor, ao serviço. E eu recebi esse homem se transformando em casa. Eu queria isso para mim também. Se ele consegue ser tão bom assim para mim, né? Eu quero ser também. Aí melhora tudo, porque não que nós não tenhamos os destemperos normais que a vida oferece. Temos sim, mas você começa a encarar isso como um trunfo mesmo, alguma coisa a você trabalhar, a oferecer para Deus. Né? Fazer o seu melhor, receber bem os filhos, preparar bem o lar para acolher a família que chega cansada do trabalho, os filhos do estudo. Depois aí a vida passa, chegam os netos. Então vamos acolher os netos para ajudar os filhos a compor a família deles, né? Então, e nos detalhes, assim, coisas muito simples mesmo. Naquele almoço melhorzinho, porque você está sabendo que eles precisam desse carinho, dessa acolhida, dessa conversa, do ambiente do lar. E trazer alegria, ter sempre um ambiente agradável, né? O São José Maria, o nosso fundador, dizia que nós temos que ter um lar luminoso e alegre. E dificuldades temos, e muitas, como todos os casais, como todas as famílias. Mas a gente tem que enfrentar isso com otimismo, né? Com esse otimismo que o nosso padre via, né? Em que Deus estava sempre conosco. Colocar Deus nas coisas, né? A presença de Deus no nosso meio. Melhorar os ambientes, né? Eu acho que é por aí. Né? Então, esses caras bacanas resolveram muitas coisas nas nossas vidas. Olha só, Olga e Júnior, e quando surgem os problemas, as adversidades da vida? Eu conheci uma pessoa da obra que faleceu talvez há uns 2 anos, e a memória que eu tenho dela é a Dona Thalita. Dona Thalita participava da missa que eu rezava às quintas-feiras lá numa capela no Centro Comercial do Alphaville, toda semana, tanto que todas as vezes que eu vou rezar a missa, a impressão que eu tenho é que ela está sentada ali ainda. Né? Eu tenho sempre essa impressão, ela está aqui. Porque terminava a missa, ela vinha conversar comigo a respeito da meditação que eu tinha feito, e com um português assim brilhante, era uma pessoa muito especial. Mas ela ficou doente e acho que foi acometida de um câncer e morreu rapidamente. E aí eu me lembro que eu fui visitá-la no momento mais difícil da vida dela, mas ela tinha uma preocupação. Quer dizer, a gente ia visitar, ela estava lá perto da cama dela com uma caixinha de bombom. Todos os que iam visitá-la, ela dava uma caixinha de bombom. Ela tinha preocupação de se arrumar bem, porque não queria demonstrar... não é questão de esconder o sofrimento, mas eu via nela uma alegria diferente mesmo diante do sofrimento. E aí, se a gente vai buscar a raiz de tudo... Por que é feliz mesmo diante das adversidades da vida? A raiz está ali, numa vida espiritual muito bem cultivada, no amor a Deus, no amor ao próximo. Mas a minha pergunta é para vocês. Eu tenho esse exemplo da Thalita, que para mim foi maravilhoso. Mas como lidar tudo isso que alguém que está em casa pode dizer assim, olha, teoricamente tudo isso é muito bonito, mas e quando aparecem os problemas? O que fazer? Os problemas existem, né? Faz parte da condição humana, né? Desde o pecado original nós temos doenças, resfriado, nariz entupido, dor no olho, né? Dor de dente. Brigas, né? Discussões, problemas com os filhos. Tem filhos de todos os tipos e netos de todos. Claro que sim. Isso faz parte, é inerente da condição de ser humano, né? Bom, isso a gente tem que saber que é assim mesmo, né? O que pode dar uma força, quem sou eu para dar conselho, mas o que pode dar uma força é justamente a vida interior, né? A vida de oração. No Opus Dei a gente aprende que a ideia é que tenhamos uma vida de contemplação no meio do mundo. Para ser um contemplativo, quer dizer, ficar com Deus, olhando para Deus, né? E para os grandes santos, né? O tempo todo. E como isso no dia a dia, né? Como isso trabalhando, né? Com a vida de oração. Nós temos lá umas orientações de umas normas de piedade, algumas orações que fazem nada diferente, o que sempre a igreja ensinou, né? Terço diário, missa diária, oração mental,
algumas preces que fazemos, né? O Ângelus ao meio-dia. Então, o dia todo nós temos alguns momentos especiais com Deus. E esses momentos especiais com Deus nos deixam de uma forma mental, talvez os psicólogos até consigam responder isso, mas o espírito com certeza responde, né? De ter Deus presente o tempo todo, né? Dirigindo o carro, contemplando a Deus, né? Sem correr risco de bater o carro, mas contemplando a Deus, né? Eu sou músico, né? Eu sou médico de ofício, mas eu sou músico de alma. Entendemos. E então, numa cirurgia, tem que prestar atenção, mas eu estou contemplando a Deus. E eu santifico todos os meus atos, quer dizer, eu procuro santificar todos os meus atos, oferecendo-os a Deus antes de começá-lo. E no meio do serviço mesmo, né? Um pequeno intervalo, olha, aquilo eu ofereci pelos meus amigos, ofereço em desagravo a uma coisa muito feia, que a gente viu, uma ofensa muito feia ao Sagrado Coração, né? Deixo lá alguns despertadores, né? Em cima da minha mesa eu deixo um papelzinho assim, olha, não se esqueça. Ninguém sabe o que é, mas eu sei que não se esqueça de Deus. Não se esqueça do anjo da guarda dos pacientes. Gente, eu acho isso incrível que o Júnior está falando, porque a gente não vive a fé sem a nossa razão. A nossa fé e a razão caminham juntas. E a gente pode se treinar também para a gente ter comportamentos que nos ajudem a nos aproximar de Deus. Olha que simples e que interessante. Não muda nada na vida, Simone. É simples, ó. Não se esqueça. Mas o que ele está falando? Ele sabe o que é. O compromisso, ele tem clareza do compromisso dele. Isso serve para a gente que está lá mexendo a panela, com a pilha de louça para lavar, com a roupa esperando no tanque e com os filhos chegando em casa. Nós também podemos fazer com uma atitude interna diferente. Gente, isso de verdade muda tudo. Qual é a minha atitude interna? E aí o Júnior tocou na vida contemplativa, o padre falou da importância da oração. E eu estou curiosa, padre. O que essa vida de oração pode provocar em todos nós? Por que essa unidade com Deus é tão fundamental? Tá. Só uma coisa, que é o seguinte, né? O sofrimento, tudo isso como ele disse, o Júnior disse, o sofrimento, como é que a gente deve vê-lo? Na mesma perspectiva de imitar Jesus. Quer dizer, quando é que eu mais imito Jesus? Quando na cruz. Na cruz. Então, eu estou mais próximo com Jesus quando eu estou fazendo bem meu trabalho, quando estou atendendo bem uma pessoa, estou sendo carinhoso com esta, com aquela, mas, sobretudo, quando eu estou sofrendo. Porque, né, nós mais parecemos a Cristo na cruz. Nós mais nos identificamos com Cristo na cruz. Então, para um bom cristão, não só uma pessoa do Opus Dei, qualquer bom cristão, entende que quando está sofrendo, está mais próximo de Deus. E mais ainda, pode oferecer, como ele oferece o trabalho, né? O trabalho, qualquer membro da Opus Dei, o cooperador procura oferecer o trabalho, ele vai oferecer aquela dor. Mas, ó, Jesus, essa dor, né, que você permite que eu sofra, eu quero que ela seja redentora, como foi a tua cruz redentora. Então eu ofereço isso por essa pessoa, por aquela, e já a dor e o sofrimento não esmaga. É uma libertação, porque me une a Cristo. Posso falar uma coisinha, tá? Mas eu falo demais, por isso que eu não quero falar. Não, mas eu tenho mais perguntas para fazer, você vai falar bastante. Veja, eu já tive a experiência como sacerdote de atender gente que não tinha uma vida cristã especial, né? Aliás, até não praticava muito. Mas depois de um sofrimento muito terrível, né? Uma dor, uma doença grave, onde sofreu muito, depois que passou tudo isso, me disse, padre, eu não sei como explicar, mas eu nunca tive tanta paz como naqueles momentos que eu estava sofrendo muito. Uhum. Ela diz, não sei explicar, eu sei explicar. Porque, de algum modo, ela aceitou aquilo por amor a Deus, né? Aquele sofrimento o ofereceu a Deus e, como consequência, recebeu essa paz, né? Então, a paz é fruto da dor aceitada por amor. Então, a dor não é um problema para nós, né? Para um cristão. É fonte de alegria também. Deve ser quando ela se une ao sofrimento de Cristo. Mas esse olhar a gente tem pela dinâmica da fé e da oração, do cultivo, né, Padre? Claro, claro. Senão a gente fica na superfície e não consegue mergulhar. Mas se a pessoa, por exemplo, se esforça, né, por falar, como é que eu vou amar Jesus?
Eu tenho que imitar Jesus nas coisas comuns. O que eu posso fazer de grande? O que faz uma dona de casa de grande? Nada, né? Faz e desfaz o tempo todo. Faz lá comida, depois limpa, não sei o quê, depois... Bom, agora, se ela faz pensando que é Nossa Senhora, né? Como Nossa Senhora faria as coisas, com carinho faria as coisas. E Nossa o Senhora. sobrenatural está em fazer bem aquilo que é próprio da sua vida cotidiana, na dimensão do amor a Deus e no amor ao próximo. A gente tem que dar uma pausa aqui na nossa conversa, Padre, mas no próximo bloco eu queria que o senhor falasse para nós de São José Maria Escrivá, porque está aqui na minha mente uma recordação de que São José Maria era um homem, um sacerdote à frente do seu tempo até. Essas coisas todas que nós estamos ouvindo assim, de santidade no mundo cotidiano, de entender a vocação, a santidade que atinge a todos nós, não é exclusivo do sacerdote ou do bispo ou do consagrado, mas que atinge a todos. Eu imagino que, de uma forma bem na pauta do dia, nós começamos a entender a partir do Concílio Vaticano II, mas São José Maria Escrivá era um homem bem à frente do seu tempo e que certamente algumas ideias já começavam a vivenciar lá daquilo que nós vimos depois na igreja. Mas, olha, não saia daí, tem muita coisa boa para a gente conversar ainda, mas você pode participar com a gente. Tá com dúvida? Quer saber mais um pouco mais sobre o Opus Dei? Quer perguntar para o Júnior? Quer perguntar para a Olga? Quer perguntar para o padre? Pode perguntar, nós estamos aqui inteiramente à sua disposição. 19 99675 5600. Nós vamos para o intervalo, já já a gente volta.